Olá, mais um Minha Empresa Minha História no ar para inspirar você que quer entrar para o mundo dos negócios. Hoje vamos contar a história da LCA Assessoria Contábil e Empresarial. O nosso repórter João Albuquerque foi até lá e conheceu o Júnior, que nos contou sua trajetória. Acompanhe. A história dessa empresa se mistura com a história da família do Júnior. É regada de muito profissionalismo e paixão. Paixão por empreender de forma diferente da tradicional. A família do Júnior sempre teve influência na vida dele. O pai auxiliou no começo empreendedor do filho, ajudando na organização financeira. Ele sempre me preparou para ser gestor. Então, todas as reuniões que ele fazia com clientes, ele me colocava do lado. Então, vai ter uma reunião com o cliente aqui. Pega uma agenda, pega um papel, fica do lado escrevendo e só acompanha. Acabava a reunião, ele me chamava. E aí, o que tu entendeu da reunião? Tu viu que ele me perguntou tal coisa? Tu viu como é que eu respondi? Tu viu qual foi a intenção dele? Ele sempre falava isso aí. Tu conseguiu perceber a intenção por trás da pergunta? Tu percebeu que ele fez uma pergunta que não era o que ele queria, porque ele não sabia, então eu tive que fazer uma outra. Então ele sempre me comunicou, talvez não com termos técnicos de que a gente conhece hoje. Técnicas de venda, de abordagem, de negociação, comunicação, né? Mas sempre com essa pegada, com essa formatação. E aí aquilo eu fui analisando, fui entendendo, né? Falei, poxa, faz sentido e tal. E a mãe é a coach dele, como ele mesmo gosta de brincar. Eu acho que toda mãe, de alguma forma, é uma coach. Ela que nos deu as primeiras orientações de não faz isso, tira o dedo daí, não come isso aqui, né? Então, de alguma forma, ela foi alguma coach nossa sempre. E meus pais, eles têm problemas de saúde e um deles é diabetes. Entre tantos, ela estava com os exames na mão, ela estava meio triste, porque novamente o exame não saiu bom. Eu falei para ela, me dá uma chance, vamos 2 vezes por semana na academia. E aí eu, na época, tive uma ideia, falei o seguinte, eu vou começar a filmar e bater fotos e divulgar isso. E eu comecei a brincar disso aí. Tipo, vim treinar com a minha coach e tal. E ela me segue na rede social, começou a ver aquilo ali, e as pessoas começaram a se interessar pelo assunto ali. E aquilo foi muito bom, porque isso refletiu em outras mães, em outros amigos e amigas que começaram a mostrar, tá vendo? Ele tá levando a mãe dele, por que não tá indo também? Criada no ano de 1997 pelo seu Luiz e administrada desde 2011 pelo filho, a LCA faz muito além do convencional de uma empresa contábil. A ideia é ajudar o cliente a aprender como gerir sua empresa e buscar sucesso financeiro. Ao buscar abrir o escritório dele, ele não tinha o traquejo, o dia a dia de um escritório contábil. O que ele fazia? Ele foi em outros escritórios, que eu conheço até hoje esses escritórios, e ele fazia trabalho voluntário, que na época podia, trabalho voluntário, ou como estagiário desses escritórios, para aprender como desenvolver as habilidades, os conhecimentos necessários para que ele pudesse atender a carteira de cliente dele. Fiz ali 97, 98, 99 técnico em contabilidade, já trabalhando com ele aqui dentro, desenvolvendo várias atividades operacionais, sempre na operação, né, setores dentro do escritório contábil. No ano 2000 eu entrei na faculdade e ele tendo o escritório dele ali, com auxiliares e tal. Né? Aí eu fui office boy também, né, ou bike boy também, que aqui no bairro nós ia de bike. Então ele foi desenvolvendo essas atividades ali. E eu dentro da operação. Parte operacional, contábil, fazia folha de pagamento, cálculo de imposto, lançamento de nota fiscal, tudo que é a parte burocrática operacional pesada que tinha na época. Hoje em dia é muito mais informatizado, muito mais leve algumas coisas, né? Mesmo com todo o aprendizado que recebeu do pai, ele sentiu que precisava de novos desafios e conhecer atividades empresariais diferentes. Mas chegou um determinado momento em que eu pensei o seguinte, eu queria conhecer o que é trabalhar fora desse escritório. Fora do escritório. E aí eu resolvi sair, mas sem nenhuma perspectiva. Resolvi sair. E quando eu saí, um colega tinha uma fábrica de uniformes. Eu fui para essa fábrica de uniforme. E ele me ensinou algumas coisas sobre uniformes profissionais, como vender, como identificar tecidos, textura e tal. E eu fui aprendendo aquilo ali. Eu fiquei um certo tempo ali, eu percebi que a fábrica dele estava muito desorganizada. E aí eu comecei a observar no mercado empresas que faziam o que ele fazia. E eu percebi empresas que tinham mais qualificações. Eu falei para ele, cara, qual é a tua expectativa de... a minha pegada é essa aqui. Eu falei, tá bom. Busquei uma outra empresa de
e renome no mercado na época. E ela disse, não, eu tenho uma vaga aqui de vendedor. Eu falei, isso que eu quero. E ela me colocou ali e também me ensinou algumas coisas. E aí eu comecei a vender e deu certo a venda de uniformes. Deu certo. Dali surgiu uma oportunidade para vender material gráfico para uma multinacional. Então eles vendiam material gráfico e eu linkei o material gráfico na época, que eram notas fiscais, tinha muita nota fiscal de formulário, né? E eram notas fiscais com papel de segurança, documentos para cartório, selos de segurança e tal, ingressos, pulseirinhas que estavam surgindo na época e tal. E surgiu essa oportunidade, eu falei, acho que tem muito a ver com a minha linha original contábil, acho que eu tenho um acesso mais fácil com esse tipo de profissionais, né? E aí eu migrei também para essa parte de vendas consultiva na parte gráfica, no material gráfico. E fiquei então entre uniformes e gráfico mais ou menos ali uns 2 anos. Com o conhecimento adquirido em outros empreendimentos, o Júnior teve a capacidade de entender melhor como auxiliar o pai na administração da contabilidade. Em 2011, foi o momento do filho assumir a empresa. Eu queria expandir as atividades, mas da forma em que eu fui orientado, ela era limitada. E eu expandi sem estrutura, nem mental, nem física. Então eu acabava delargando e não delegando. E esse delargar me causou um prejuízo financeiro muito alto em 2012. Foi quando me deu um start, falei, eu preciso buscar alguém que me dê um norte, que me dê alguma referência. Então eu busquei também um amigo consultor que começou a me dar algumas dicas. Comecei a seguir essa linha de estruturação de quais os conhecimentos, quais as habilidades, quais as informações mínimas necessárias para que eu pudesse gerir uma empresa. Comecei a analisar esses aspectos e comecei a implementar, a partir de 2013, ações dentro da empresa que fossem construir o que a gente tem hoje. Aliado a isso, o Júnior procurou a ajuda do Sebrae e decidiu fazer o curso de vendas consultivas para contadores. Ali, ele aprendeu pela primeira vez uma nova maneira de fazer contabilidade. Foi uma virada de chave incrível, porque até então foi a primeira vez que eu me deparei com uma capacitação de venda consultiva real. Até então só tive alguns insights, né? E não tinha talvez tantas informações sobre vendas assim. E aquela virada de chave ali foi incrível, porque me deu condições de que eu pudesse conversar com o meu cliente e mostrar para ele o meu valor. Mas foi tão incrível que em 6 meses eu mudei completamente o patamar da LCA na época. Estava sozinho, eu aprendi aquilo veio para mim assim, de nossa, eu preciso disso, eu preciso que as pessoas saibam disso. Eu vim para minha equipe, comecei a falar com eles, olha, eu vou preparar a nossa empresa, em 6 meses nós temos que ser outra empresa. Mas como isso, Júnior? Então, daí montei meio que um cronograma em 6 meses, e em 6 meses a gente estava com um outro tipo de atendimento, outra abordagem, outro tipo de fala, né, de comunicação com o cliente. Depois de entender a maneira mais correta de gerir os negócios, o Júnior percebeu que para executar tudo o que ele aprendeu, havia necessidade de aumentar a equipe e dividir funções. Eu sei vender, eu sei me comunicar, eu sei conversar com as pessoas, eu preciso que alguém produza isso, que alguém administre isso, né? Eu sei criar produtos dentro do meu ramo, principalmente. Então eu comecei a pesquisar quais escritórios, quais empresas que já existem, que isso seria fundamental para eles, que eles não têm isso. Até que, na época, as 2 sócias, então a Milene e a Roseli, elas estavam ali na operação, afundadas na operação, e não tinha quem saísse, quem vendesse, quem pensasse, quem organizasse com elas ideias, quem cuidasse das pessoas. E a gente sempre atento às oportunidades, percebeu que na nossa equipe haviam pessoas com potencialidade, com potencial para vir para a sociedade. Então, uma das nossas coordenadoras contábeis da época tornou-se nossa sócia, que hoje então é eu, a Milene e a Thaís. Então eu faço o papel de diretor comercial e cuido da área societária, que é a área que abre empresas, altera empresas, planejamento estratégico, tributário, principalmente das empresas. A Thaís é a parte técnica, né, contábil, fiscal, departamento pessoal, ela que organiza essa parte técnica para que a sincronia exista ali dentro, a comunicação com o cliente, o alinhamento.
e a Milene cuida dos condomínios e a parte financeira. Com o time completo, a LCA conseguiu aplicar as técnicas mais apuradas na gestão dos negócios de cada um dos seus clientes. Mas qual é o verdadeiro diferencial dessa empresa? Na essência, todas as empresas precisam da mesma coisa, só vai mudar a atividade. Então, seja uma mecânica, seja uma padaria, seja uma autoelétrica, seja pinturas, não interessa o comércio, o mercado, você vai ter pessoas, processos e produto. Então, um processo bem alinhado com pessoas desalinhadas não funciona. Se você não tem claro um processo, você não sabe quem vai colocar no processo. Então, você não sabe achar as pessoas. E se as pessoas não conhecem o processo, as pessoas são boas, mas o produto não está claro também qual que é, então isso você não resolve assim de uma hora para outra, resolve. Não, é uma melhoria contínua. Decidi perguntar ao Júnior o que significava para ele ajudar essas empresas a gerirem os seus negócios. Nós nos sentimos com a responsabilidade social e empreendedora de dar esse acolhimento e levar para ele esse conhecimento, para que ele consiga entender o seguinte: existe mais coisas do que essa parte só de compra e venda, né? Tem que comprar e vender, bota uma margem aqui e vende. Existe mais coisa envolvida. Se ele quer estruturar, se ele quer crescer, se ele quer fazer com que o negócio dele seja uma referência. Se não, realmente vai seguindo o que dá para ser feito. Estamos de volta aqui no Minha Empresa, Minha História, programa da TV Inova que mostra para você a realidade de quem empreende. E é o caso do Leandro, que seguiu os passos dos seus pais e abriu o próprio negócio. Ele contou essa história para nossa repórter Susan Rodrigues. Determinação, persistência, apoio familiar e muito trabalho. É assim que o Leandro define sua trajetória nos negócios. Nascido e criado no bairro Estreito, região continental de Florianópolis, quando ainda era adolescente, junto à família que possuía um mini mercado de bairro, passou a trabalhar como açougueiro. Naquela época tinha uma demanda muito grande, porque os supermercados fechavam domingo e final de semana tinha uma demanda muito grande na loja. E meu pai precisava de um apoio. Já desde aquela época tinha uma falta dessa mão de obra açougueiro, né? E aí ele me colocou lá aos domingos: filho, vai. Tentava evitar que eu mexesse com faca, com serra, mas estava sempre ali para aprender, né? Até que eu fui ganhando meu espaço ali dentro, e com 14 anos eu já tinha clientes que só compravam comigo. Os pais do Leandro se separaram antes mesmo dele completar a maioridade. Com o pai, ele trabalhou até os 24 anos. Depois, foi auxiliar a mãe, que inaugurou um estabelecimento no bairro Sambaqui, na ilha de Santa Catarina. A experiência adquirida com os pais fez despertar a vontade de abrir o próprio negócio. Mesmo sabendo dos processos práticos de funcionamento de um mercado, o Leandro era inexperiente nos investimentos e processos burocráticos. Foi a mãe dele, Dona Adir, que ajudou o filho a ganhar espaço. Ele abriu o Mercado Taviana, no bairro João Paulo, na capital. Eu tinha muito conhecimento em montar um layout de loja, em fazer ceasa, mas eu não tinha aquele feeling de negociar, porque aquilo quem fazia era minha mãe. Eu pedi para ela negociar, ela veio, negociou com 2 corações, né, porque ia perder o braço direito dela, mas também ia ver eu com uma realização, né. O Mercado Taviana é o início da história do Leandro com o empreendedorismo, sempre carregando as suas bases, como por exemplo o hortifruti fresquinho. Em 2007, quando abriu o estabelecimento, ele ainda nem pensava em montar um açougue. Quando eu saí da loja do meu pai, que eu fui trabalhar com a minha mãe, eles se separaram, eu era muito novo, né? E aquilo, eu queria uma negação, uma aversão ao açougue. Eu queria fazer tudo dentro do mercado e menos açougue, sabe? Aí, anos depois, o Romildo, que hoje é nosso encarregado de açougue, veio trabalhar comigo. Hoje é nosso encarregado de açougue. Na época eu trabalhava com a minha mãe vendeu o mercado dela, ele veio trabalhar comigo. Ele começou, bota um açougue. E eu tinha, assim, um trauma de açougue, de tantos anos que eu fiquei no açougue, mas ele acabou me convencendo. Tínhamos um espacinho de 3x4, né? Quem olha diz assim: não, você não colocou um açougue aqui.
Colocamos 3x4. Ali dentro nós botamos serra-fita, câmara fria, balcão, deu para fazer tudo ali. Embora a gente não trabalhava com o produto desossado ali, por não ter uma inspeção, não ser um açougue tipo A, era um açougue tipo B, simples, a gente não podia fazer isso. Então trabalhava-se com a carne de commodity, aquela carne que vem em bolas, você só tira do saco plástico e bota no balcão. Mas começou a vir uma necessidade, um apelo de ter mais qualidade e a gente começou a comprar um quarto de boi, uns traseirinhos e pendurar ali, desossando. Esse produto começou a dar muita diferença no balcão para essa carne de commodities, essa carne embalada. Conquistando a confiança da clientela, o Leandro percebeu que a necessidade pela desossa cresceu e muito. Veio então a oportunidade de abrir o Matheus Casa de Carnes e Fiambreria. De início eu não sabia bem o que eu iria montar aqui. Aí eu fiz uma viagem, 10 anos de casado, fomos ao Rio, fomos a São Paulo, conhecer os açougues, conhecer o Mercadão, lugares assim que eu nunca tinha conhecido. Fomos a Orlando, conhecer umas casas de carne, uma churrascaria. E aí voltei sabendo o que eu queria. Eu queria um açougue, uma adega de vinhos bem completa, queria fatiar frios. Eu fui a São Paulo, vi aqueles frios sendo fatiados na hora, fiquei encantado com aquilo. Mais para frente veio o happy hour aqui na frente, veio o churrasquinho, também virou um sucesso, ajudou muito a divulgar a casa. Quando uma pessoa perguntava, pô, mas essa carne que eu tô comendo é a mesma que tem ali, aquela pessoa virava cliente. Então aí a Matheus Casa de Carnes decolou. Com o sucesso também chegaram os desafios. A pandemia da Covid-19 e as dificuldades de encontrar o equilíbrio entre o público alcançado e os valores. Hoje, com mais de 6 anos de funcionamento, o Matheus Casa de Carnes atende toda a Grande Florianópolis. Para o Leandro, o segredo é oferecer qualidade sem perder as raízes. Atendemos todas as classes aqui, desde aquele cliente da carne moída mais barata até o cliente de uma carne premium. Se você vê ali fora, tem um pula-pula ali. A gente não deu para criar um espaço kids, mas deu para colocar um brinquedo ali. E a criançada vem com os pais aqui, enquanto a criança está ali no pula-pula se divertindo, o pai está aqui comprando. Às vezes o pai pega uma cervejinha, fica tomando ali fora, enquanto espera o seu corte ser preparado. É realmente um ambiente bem família, né? Apesar do nome Casa de Carnes, o Leandro prefere que o estabelecimento seja reconhecido como açougue de bairro, sempre com atendimento amigo e um produto fresquinho. Hoje nós controlamos desde a coloração dos cortes, você pode olhar ali no balcão, é um vermelho claro, é um vermelho diferente, não é aquele vermelho escuro de um touro ou de um boi não castrado, não. Então a gente tem realmente uma seleção de carcaças, que a gente seleciona até a cor da carne. Cor, cobertura, marmoreio, raça. Então a gente tem um tamanho de carcaça, que se fala, de tamanho do animal, né? A gente tem um tamanho que a gente trabalha, a gente não trabalha nem abaixo, nem acima. Hoje, dentro do frigorífico que a gente trabalha, só uma pessoa separa o nosso produto lá dentro, que ela sabe o produto que a gente quer. Uma coisa que eu tento passar para eles também é muito da cordialidade. Todo cliente que entrar na loja, bom dia, como vai? Quando o cliente sai, muito obrigado, até logo. Essa é uma coisa assim que eu tento passar para todo ele que entra. Porque às vezes você vai numa rede de supermercado, você é só mais um. Às vezes você ganha um bom dia meio não muito caloroso. Às vezes você mesmo tem que embalar ali a sua mercadoria, o caixa só joga a sacolinha para trás. E aqui não, aqui tem que ter aquele calor humano, né, daquele bom dia caloroso, chamar o cliente pelo nome, seu João, a Marina, né, a Renata, tem que ter aquela coisa de levar. Nós temos muitos clientes idosos, então tem que ter aquela coisa de levar a sacolinha até o carro, até em casa. Nós temos um delivery, nossos entregadores são orientados, às vezes até guardar no armário da senhorinha, se ela pedir para te guardar, porque tem que ter esse calor humano. Por isso hoje eu não terceirizo meus entregadores são vinculados à empresa, são meus funcionários, sabe? Eles não recebem o salário de um motoboy, eles recebem um salário mais alto, de repositor mesmo, justamente para ter
eu pago um pouco mais para justamente ter esse calor humano, essa atenção no cliente na hora de entregar o produto. Antes mesmo de ser embalada ou chegar na casa do cliente, a carne passa por esse processo aqui. O Leandro, junto com toda a equipe, faz a separação dos tipos de carne. E é aqui que a gente percebe esse ambiente familiar, onde acontece a troca de conhecimento e também de experiências no meio. E no espaço onde o cliente não vê, o cuidado permanece o mesmo. Com inspeções regulares, as peças do animal sobem por um elevador adaptado. Passam pela conferência onde são pesadas e confirmadas. O próximo passo é a sala de desossa, em que os profissionais preparados, que participam de um curso dentro do frigorífico, realizam os cortes e preparam os produtos próprios, como hambúrgueres e linguiças. Por fim, as carnes preparadas ficam em câmaras frias, aguardando para serem expostas no balcão. Mas até chegar esse padrão de qualidade, o Leandro precisou errar bastante. Inclusive, já quebrou 3 vezes. Sem deixar, é claro, de aprender com isso. Uma coisa que eu sempre aprendi assim com meu pai é que você pode até estar quebrado, você pode estar mal das pernas, mas não deixa a tua loja ficar vazia. Quando a gente entrou para esse mercado de desossar aqui, eu só pegava a tabela do frigorífico, que era aquela tabela de carne de commodity, colocava uma margem e vendia. Mas quando era lá no Taviana, era fácil, porque tinha o mercado que sustentava. O açougue podia não dar retorno, mas o mercado segurava. Quando veio para cá, essa casa vivia da carne. E eu não fazia o cálculo de desosso do boi. Aquilo só, quanto mais eu vendia, eu cheguei a vender 30 novilhas por semana. E quanto mais eu vendia, eu achava que eu estava arrombando. Nossa, eu estou vendendo muito. Mas eu não via a cor do dinheiro. Começamos a mudar tudo o nosso jeito de trabalhar. Eu comecei a ir atrás de imersão, querer me inteirar mais das coisas. E aí foi onde foi a virada de chave. O pessoal e o empresarial era tudo misturado, as contas. Eu vi que eu tinha que ter um salário e eu tinha que aprender a viver com aquele salário e parar de misturar o dinheiro das empresas. O Taviana, que eu achava que não estava me rendendo, na verdade o Taviana estava mandando, como era tudo misturado. Quando eu comecei a separar, eu vi que o Taviana mandava dinheiro para o Matheus. E aí, nossa, hoje com essas imersões, com, como é que eu vou dizer, mentorias, tudo que eu fui atrás, hoje eu vi que, poxa, como eu trabalhei errado. Se eu tivesse acordado há mais tempo, hoje com certeza eu estaria numa outra realidade. E foi assim, aos poucos, errando e acertando, que o Matheus Casa de Carne se tornou uma referência na região. Olhando para trás, com tudo que passou, ele hoje agradece a família e os parceiros e, claro, com muitos planos para o futuro. Eu sou muito grato, assim, meu sogro e minha sogra, meu cunhado. Quando eu fui comprar o Taviana, na época era 20 mil reais mais o dinheiro do carro que eu vendi. Eu não tinha aqueles 20 mil reais. Mas aí meu cunhado, um cara muito bacana, hoje eu tenho ele como um irmão. Te empresto, você me paga como puder. Nossa, aquilo assim pra mim foi, eu ganhei uma caminhonete cheia de mercadoria da minha mãe para começar. Meu cunhado me emprestou dinheiro. A minha esposa foi solidária, assim, aceitar vender o carro dela pra gente poder começar. E, tava tudo dando certo, sabe? Tudo deu certo. Até hoje tudo deu certo. Né? E hoje nós temos um projeto de uma nova loja para ano que vem. E se Deus quiser, como tudo deu certo até hoje, vai continuar dando certo. Viu que história inspiradora? São essas trajetórias que nos mostram que empreender é possível. E é isso que você vai ver aqui no Minha Empresa, Minha História. Até a próxima!